A gente te conta que melhoria no transporte rodoviário, geração de emprego, PEC das domésticas, oficinas culturais, direito do consumidor. Os parlamentares da Alesp destacaram vários temas na sessão plenária de ontem. O deputado Capitão Telhado do PP usou a bancada para exaltar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um dia que lá em 2007 a ONU decretou como uma data para trazermos visibilidade, orientação, informação sobre o transtorno do espectro autista, sobre esse importante diagnóstico que cresce na nossa sociedade brasileira e mundial, e cada vez mais nós temos que trabalhar aqui no parlamento, as associações, as entidades, os hospitais filantrópicos. Eu parabenizo a todos que se empenham nessa luta, que se empenham nessa causa para trazer inclusão, para afastar o capacitismo, para diminuir a discriminação e o preconceito com todos aqueles que possuem o autismo e com todos os familiares que têm alguém no seio da família que enfrenta o autismo e a gente sabe, conhece as dificuldades que ainda existem na nossa sociedade atual. Então, nesse dia, é importante lembrarmos aqui publicamente de toda essa luta nossa, que inclusive fazemos parte da comissão aqui, da pessoa com deficiência, mas de que vários encaram no nosso país. A deputada Andréa Werner, do PSB, também falou sobre a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo e a necessidade de melhorias na lei que asseguram direitos às pessoas com deficiência e neurodivergentes. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva foi um marco no Brasil. É uma época em que não tinha crianças e adolescentes com deficiência nas escolas, e essa política propiciou isso. Ela mudou a nossa realidade e, por isso, eu vou ser sempre grata a essa política. Sempre terá a minha admiração e o meu respeito. Porém, essa política já tem quase 20 anos. É uma política de 2008, o ano em que meu filho nasceu e que eu nem sonhava que ele era autista. A gente precisa tanto ver em que pontos que ela envelheceu mal, a gente precisa olhar para isso. Até porque a gente teve novas leis federais depois dessa política. Essa política é de 2008, só que a gente teve, em 2012, a Lei Berenice Piana, que colocou o autista como pessoa com deficiência e deu direito ao acompanhante especializado na escola. E a gente teve, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que é um marco nos direitos das pessoas com deficiência, que também traz o direito ao acompanhamento e também direito a adaptações razoáveis na escola. Essa política falhou e vem falhando, não só com alunos autistas, mas também com alunos que têm deficiência intelectual, superdotação e altas habilidades, dislexia, TDAH, descalculia e dezenas de outros perfis de crianças que são neurodivergentes. A gente deu um passo importantíssimo, que foi: as pessoas precisam ser vistas na sua potencialidade, jamais definidas pela sua deficiência. Só que isso não quer dizer que a deficiência vai ser ignorada, né? E que a oferta de adaptações vai ser vista como exclusão. Tem muita prefeitura que nega esse direito ao acompanhante especializado, dizendo que o acompanhante especializado exclui a criança dentro da sala. Durante a sessão plenária, o deputado Jorge do Carmo, do PT, explicou o seu projeto de lei que institui obrigação de fornecer etiqueta de medição de carga, de volume, de cilindro, de gás no botijão de 13 quilos. Imagine você que está me ouvindo, está me assistindo, que a maioria absoluta da população paulista que ainda utilizam o botijão de 13 quilos de gás, o famoso gás de cozinha. E que, por quantas vezes eu vi pessoas reclamarem: olha, o gás acabou antes do tempo. E vem a dúvida: será que você está comprando e pagando por 13 quilos? Para tirar essa dúvida, apresentei esse seguinte projeto, que versa sobre a obrigatoriedade de auferir se o consumidor, que tem o direito garantido pela a nossa lei federal 8.072, salvo melhor juízo, a lei do direito do consumidor. Se o consumidor tem o direito de exigir que esteja pagando por aquele valor, quantidade de gás,
faz-se necessário que ele, se quiser confirmar, o entregador do gás, eu não estou falando do distribuidor, estou falando do entregador, aquele que entrega para a pessoa, que muitas vezes ele pega e tem um processo de, até chegar no consumidor final, tem um processo de distribuição aí, de entrega. Aquele entregador tem a obrigação de auferir para o consumidor se realmente ele tem os 13 quilos. Isso é direito do consumidor. O deputado estadual Major Meca, do PL, comentou sobre a conclusão da terceira fase da Operação Verão, realizada no litoral sul do estado. É importante nós registrarmos aqui, desse plenário, o deputado Vitão, os parabéns aos policiais militares, policiais civis, os policiais técnicos científicos que se empenharam na Operação Verão. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o comandante-geral Coronel Castro, doutor Arthur Dian, delegado-geral, o governador Tarcísio, que está dando apoio e suporte aos policiais para combater o crime organizado e combater a bandidagem no estado de São Paulo. Essa Operação Verão, para que os senhores parlamentares possam ter conhecimento, foram 1.025 presos no litoral sul de São Paulo, 438 bandidos procurados pela justiça que estavam nas ruas, agredindo o povo do nosso estado. 2,6 toneladas de drogas apreendidas pelos nossos policiais durante a Operação Verão. 119 armas de fogo, incluindo fuzis, retirados das mãos desses bandidos. Mas não pensem os criminosos no estado de São Paulo que, com o término da Operação Verão, a intensidade do combate ao crime organizado irá diminuir. O deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, falou sobre a importância de programas públicos para a geração de emprego e crescimento econômico no estado de São Paulo e outras regiões. Que a gente sabe que uma das formas de geração de emprego, né, no nosso país é justamente no investimento, né, em programas sociais, né, investimentos em infraestrutura, investimentos em políticas públicas, e o governo federal, na deputada Alice Brandão, tem tido um papel importante nesse último ano de fazer investimentos, né, em todo o estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Né, com a retomada do projeto Minha Casa Minha Vida, né, com a retomada, inclusive, de investimentos na área da saúde, na deputada Ediene. Tivemos aí investimentos fortes na área, né, da medicina, voltado para cirurgias eletivas, e agora tem tido um investimento em obras que estavam paralisadas na área da saúde, policlínicas, de UPA, né, de UBS, né, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. Isso tem criado condição de melhorar as condições, né, de geração de emprego no nosso país. Tivemos a retomada do Minha Casa Minha Vida, tivemos apontado investimentos importantes, como a retomada do Rodoanel no estado de São Paulo, né, a criação e estruturação, né, da ponte, do túnel que vai ligar Santos com Guarujá, mas também tivemos, nesse último período, investimentos importantes na economia, né, como a aprovação, né, da reforma tributária. Estamos tendo quase todo mês a redução da taxa de juros, tem impulsionado o investimento também do setor privado. O deputado Carlos Genas, do PSOL, falou sobre mudanças nas oficinas de cultura do estado e das reclamações feitas por artistas e educadores culturais do estado. No dia 14 de março, o edital de chamamento dessas oficinas foi, de forma autoritária, cancelado, sem nenhuma discussão com os artistas, com os produtores culturais, com os trabalhadores da cultura. Em seguida, foi publicado no Diário Oficial, alguns dias atrás, o Decreto 68.405 de 2024, daí sim, consolidando na prática a extinção dessas importantes
oficinas culturais, que já existem há mais de 30 anos no estado de São Paulo. Uma experiência bem-sucedida, que é realizada não só aqui na capital, mas também no interior paulista. Aqui em São Paulo, na capital, nós temos 3 centros de cultura que trabalham com as oficinas culturais. O Centro de Cultura Oswaldo de Andrade, o Alfredo Volpi, em Itaquera, e o Juan Serrano, que fica na Brasilândia. Eles perdem, então, essas oficinas com a publicação do decreto e outros programas itinerantes e virtuais que são realizados em várias cidades do estado de São Paulo. Nós vamos perder esse patrimônio cultural, uma experiência, repito, bem-sucedida, senhor presidente, por conta de um projeto autoritário de desmonte da cultura no estado de São Paulo. O deputado Simão Pedro, do PT, comentou sobre a reforma do ensino médio. A matéria passou na Câmara e agora aguarda a votação no Senado. O deputado também destacou que disciplinas que tinham sido extintas, para a alegria de muita gente, devem retornar. São elas Sociologia e Filosofia. Eliminando a Sociologia e a Filosofia, disciplinas fundamentais para os jovens, por exemplo, aprenderem a raciocinar, a pensar por conta própria, que é o caso da filosofia, e a sociologia para ele entender os conflitos, a sociedade que ele vai viver. Então, essas disciplinas deixaram de se tornar obrigatórias, colocando um tal de itinerário formativo que o aluno escolhia disciplinas como empreendedorismo, coisa parecida, e que foi desastroso, que levou, ainda mais agravado pela pandemia, um abandono muito maior por parte dos jovens nesse último período. Então, era urgente reformar as disciplinas do ensino médio, coisa que está sendo implementada agora depois da aprovação do projeto de lei na Câmara Federal, e agora o governo lança esse pé de meia, justamente para segurar os jovens, principalmente das famílias mais pobres, incentivando a continuar estudando e terminar o ensino médio. O que é esse incentivo? É o depósito durante 9 meses do ano, de uma quantia de R$200, e no final do ano, se ele frequentou, foi aprovado, ele recebe mais um incentivo de R$300, de R$1.000, de maneira que ao fim dos 3 anos ele tem o acúmulo dos R$200, R$1.800 por ano, e mais os R$3.000, ou seja, ele vai sair do ensino médio com uma poupança razoável para que ele possa seguir a sua vida. A PEC das domésticas, que prevê igualdade de direitos trabalhistas entre domésticas e os demais trabalhadores, completou 11 anos. E esse tema foi abordado pela deputada Ediane Maria, do PSOL, durante a sessão plenária desta terça-feira. Chega um momento que várias de nós começam a pensar: como que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter uma aposentadoria? Será que eu vou ter um direito garantido? Quem vai me assegurar? Quem vai olhar por mim se eu cair aqui doente? Quem vai olhar pelos meus filhos? Bom, nós tivemos uma presidenta, nós tivemos também a nossa honrosa, essa mulher maravilhosa que lutou bravamente, a Benedita da Silva, que foi lá e brigou e fez com que a gente chegasse nesse lugar. Mas eu quero falar da PEC das trabalhadoras domésticas, que completa hoje 11 anos. Eu quero falar de um olhar de uma mulher que não pôde, por tanto tempo, questionar sobre a sua condição no trabalho. Sabe o Estado omisso que joga nós, mulheres, na sua grande maioria, mais de 90% da categoria são composta por mulheres negras, que é uma base também de um sistema que mostra claramente um país que não pensou na população preta, que por quase 400 anos foi escravizada nesse país,